Oi, gente, como vocês estão? Eu sou Lara, atual M2 aqui da Biomorfo Microhisto e colega de vocês do quarto semestre. Hoje nós vamos falar sobre a histologia da medula espinal. Ela que é uma estrutura cilíndrica e achatada, contínua com o tronco encefálico, mais precisamente com o bulbo, e que apresenta 31 segmentos, 8 segmentos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e 5 sacrais. Cada segmento está conectado a um par de nervos espinais, os quais apresentam uma raiz dorsal e uma raiz ventral. Fazendo um corte transversal da medula espinal, observamos que a sua substância branca está localizada mais externamente, enquanto a sua substância cinzenta se encontra localizada mais internamente. Então, vamos aprofundar um pouco acerca da substância branca. Ela que é formada principalmente por fibras mielínicas, as quais se agrupam para formar tratos e fascículos, contém células da glia e é dividida em funículos, dentre os quais temos os anteriores, que são divididos pela fissura mediana anterior e que contém tratos importantes como o vestíbulo espinal e o retículo espinal, que estão relacionados com a manutenção do equilíbrio e da postura. Além disso, temos o trato espinotalâmico anterior, que leva informação ao tálamo referente à pressão e ao tato protopático. Temos também os funículos laterais, que contêm tratos importantes como o córtico espinal lateral e o rubro espinal, que controlam os movimentos finos das extremidades. Além disso, temos os tratos espinocerebelar anterior e posterior, que levam informações ao cerebelo acerca da propriocepção inconsciente. E, por fim, temos o trato espinotalâmico lateral, que leva informações acerca da dor e da temperatura ao cérebro. Temos também os funículos posteriores, que são divididos pelo septo mediano posterior. Os funículos posteriores apresentam os fascículos grácil e cuneiforme. O fascículo grácil está localizado mais medialmente e recebe impulsos provenientes dos membros inferiores e da metade inferior do tronco. Já o fascículo cuneiforme está localizado mais lateralmente e recebe impulsos provenientes dos membros superiores e da metade superior do tronco. É importante também a gente falar sobre as comissuras. Nós temos as comissuras branca e cinzenta. A comissura branca está localizada entre a fissura mediana anterior e a substância cinzenta. É um local de cruzamento das fibras. Já a comissura cinzenta, ela une lateralmente as duas partes de substância cinzenta e circunda o canal ependimário ou canal central da medula. Esse canal é revestido por um epitélio simples que varia de cúbico a cilíndrico e que contém células ependimárias, além de cílios importantes para o transporte do líquido. Bom, gente, acerca da substância cinzenta, ela se encontra localizada mais internamente na forma de H ou de borboleta. Apresenta corpos celulares neuronais e seus dendritos, então as sinapses estão restritas à substância cinzenta. Contém também células da glia e fibras amielínicas. A gente pode dividir essa substância cinzenta em cornos anteriores ou ventrais, cornos laterais e cornos posteriores ou dorsais. Há também uma substância cinzenta intermédia central que circunda o canal central da medula e que apresenta interneurônios. Aprofundando acerca da coluna anterior, observamos que nela há os corpos celulares dos neurônios motores inferiores. Partindo para um maior aumento, observamos que esses corpos celulares ou pericárdio, eles são grandes, intensamente corados e apresentam manchas basofílicas, que são os corpúsculos de Nis, que são acúmulos de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos que participam intensamente da síntese proteica. Há também um núcleo grande, arredondado, palidamente corado, que apresenta cromatina frouxa e um nucleolo evidente. Esses neurônios motores, eles são neurônios multipolares que apresentam múltiplos dendritos partindo do seu corpo celular e apenas um axônio partindo desse corpo celular. Esse axônio, ele deixa a medula espinal através da raiz anterior, torna-se um componente do nervo espinal e alcança os músculos estriados esqueléticos para poder inervá-los. É importante a gente entender que na intumescência cervical e lombosacral, esses neurônios motores inferiores estão intensamente organizados.
sendo que aqueles neurônios motores inferiores dispostos mais medialmente estão relacionados ao controle da musculatura axial e aqueles dispostos mais lateralmente estão relacionados ao controle da musculatura apendicular. Quanto às colunas laterais, elas só existem nos níveis de T1 a L2 e apresentam neurônios simpáticos pré-ganglionares que se destinam à inervação do músculo cardíaco, do músculo liso e das glândulas. Partindo para a coluna posterior, observamos que elas recebem fibras nervosas sensitivas provenientes da raiz dorsal, as quais apresentam os gânglios das raízes dorsais. Esses gânglios, eles são agregados de corpos celulares de neurônios sensitivos fora do sistema nervoso central. Esses corpos celulares, eles são grandes, arredondados, intensamente corados devido à presença de corpúsculos de Nis. Além disso, o núcleo, ele é grande, arredondado, com cromatina frouxa e nucleolo evidente. Diferentemente dos neurônios motores, os corpos celulares não emanam dendritos e são circundados por células satélites, que são células de Schwann modificadas e achatadas, unidas por junções comunicantes e revestidas externamente por uma lâmina basal. É importante que a gente compreenda também que esses neurônios sensitivos, eles são neurônios pseudonipolares, emanando um único prolongamento do seu corpo celular. Esse prolongamento, ele se bifurca em um ramo periférico, que se dirige aos receptores sensitivos, e um ramo central, que se dirige ao ápice das colunas anteriores, mais precisamente para a substância gelatinosa. Observando aqui o gânglio dorsal, na coloração por hematoxilina e eosina, observamos agregados de corpos celulares que são circundados por uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado e que esses corpos celulares eles se encontram imersos em um estroma de tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e que contém também fibras nervosas. Partindo para a coloração de S100, a qual cora principalmente a bainha de mielina e células de Schwann, observamos as fibras mielinizadas intensamente coradas, além das células de satélite, que são semelhantes às células de Schwann, circundando aqui os corpos celulares dos nossos neurônios sensitivos. Bom, gente, para finalizar nosso estudo acerca da medula espinal, observamos aqui a importância de sua organização na prática através desse reflexo da vela. Quando o indivíduo é exposto a um estímulo térmico, os nossos receptores são ativados, o que culmina na transdução, que consiste na transformação dessa energia térmica em potenciais elétricos. Esses potenciais elétricos vão seguir por fibras finas e pouco mielinizadas. Lembrando que os corpos celulares desses neurônios sensitivos se encontram no gânglio da raiz dorsal e que essas fibras nervosas sensitivas entram no corno dorsal através da raiz dorsal. Assim, elas vão fazer sinapses com interneurônios dispostos mais profundamente nesse corno. Esses interneurônios, eles vão se projetar para os neurônios motores inferiores, situados nos cornos anteriores, e realizarão, então, uma sinapse excitatória, o que culmina nos axônios desses motoneurônios, promovendo a contração do músculo estriado esquelético e, então, a retirada do membro do local do estímulo. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Em caso de dúvidas, estamos aqui para saná-las.